Amém. Boa tarde, irmãos. Que especial passarmos essa tarde juntos, nos inspirando com as canções e agora com a palavra de Deus, com a ceia, com a oferta. Só me organizar aqui. Bem, meu nome é Bruno, eu sou do setor oeste. Muito bem-vindo a todos os que nos visitam, amigos, familiares, vocês que estão estudando a Bíblia. Bem-vindo também às pessoas que já fazem parte dessa família. Para alguns de vocês que são mais próximos, sabem que faz 2 semanas exatamente que eu fiz uma viagem muito especial com o aval da minha esposa para uma região do Oriente Médio. Na verdade, foi uma viagem marítima, saindo da Itália e passando pelo Mar Mediterrâneo, passando pela Grécia e depois indo para Israel. Quase a gente se cruza lá, né, Jorge? Quase. E foi legal porque a experiência foi pelo mar e eu nunca tinha vivido isso antes. Foi especial também porque lá deu para encontrar irmãos de outros lugares. E a ideia era parar em pontos em que, no primeiro século, o evangelho foi sendo espalhado. E conhecer esses lugares, né? Homens como Paulo, Pedro, né, e os apóstolos foram espalhando a mensagem que ia saindo dali do Oriente Médio e alcançando os confins da terra. Então foi muito especial, tem algumas fotos aqui que eu gostaria só de mostrar para vocês. Essa primeira foto é de todo o grupo, né? Claro que no navio tinha gente de tudo quanto é outro lugar, outros grupos religiosos, mas aqui era o grupo de cristãos da nossa igreja, vindos do Canadá, Estados Unidos, alguns países da África, gente da Suécia, foi muito legal conhecer lá, gente dos países nórdicos. Uma outra foto. Aqui é interessante porque, como era uma viagem de cruzeiro, tinham dias que a gente ficava só navegando. E nesses dias, algumas aulas foram preparadas por esse irmão, né, chamado Ben Barnett. E era legal porque ele falava sobre o livro de Atos, sobre os apóstolos, estudando mais especificamente os lugares por onde a gente ia passar, já nos preparando, né, para conhecer aqueles lugares. Aqui é a bandeirinha da Grécia ali, uma das ilhas. Próxima. E aqui está um pouquinho escuro, mas voltando já, fechando o circuito, voltando para a Itália. Esse é o Monte Vesúvio, é aquele que destruiu em 79 d.C. a cidade de Pompeia. Até hoje é um vulcão ativo. E essa paisagem bonita aí do sol nascendo, bem parecendo assim, no mesmo conforto que o apóstolo Paulo passou ali, navegando, né? Enquanto ele passava fome, lá no navio tinha muito comida com a gente, né? Enquanto ele sofria e chorava, a gente estava dando risada. Bem parecida assim a situação com o apóstolo. Mas falando nisso, de verdade, o que mais não saía da minha mente era o estilo de vida que ele vivia por Cristo, né? Foi impressionante fazer reflexões. Eu vou trazer algumas coisas para vocês hoje sobre essa aventura e o que eu pude aprender com o coração desse irmão incrível do primeiro século. É especial pensar que depois do encontro de Paulo com o Cristo ressurreto, a vida dele mudou por completo. Ele, na estrada de Damasco, tem um encontro com Jesus e a partir dali ele nunca vai mais ser a mesma pessoa. Ele é o primeiro a levar as boas novas de um continente ao outro. Da Ásia, ele vai para a Europa. E ele planta uma igreja ali em Filipos, sendo a primeira pessoa a levar as boas novas de Cristo para a Europa. E, na verdade, ele percorre as suas viagens missionárias, 3 ou 4 viagens no total, passando por cerca de 35 mil quilômetros. Né? Aqui a gente tem uma outra imagem, o mapa, que mostra ali as setas, indicando todas as viagens dele. Saindo de Israel,
aqui, né? Sendo o ponto de partida para todas as viagens dele, ó. Aqui Europa e aqui Ásia, certo? Na verdade, Europa é aqui para cá, Ásia, e daí ele começa as aventuras. 35 mil quilômetros a pé ou no barco. Para a gente ter uma ideia, daqui até o Rio Grande do Norte, daqui de São Paulo ao Rio Grande do Norte, é em torno de 3 mil quilômetros. 3 mil. 35 mil quilômetros. O que é impressionante. Certamente, esse homem estava sendo soprado pelo Espírito de Cristo, porque não tem explicação humana para o que ele foi capaz de fazer. E os sofrimentos, tudo que ele passou, o pior do que a gente pode imaginar nessas viagens, tudo por causa de Cristo. Duras perseguições dos judeus religiosos, das autoridades romanas, dos pagãos, até mesmo dentro da própria igreja, irmãos que o traíram, que o abandonaram. Ele foi chicoteado, apedrejado, espancado, torturado, teve bolhas nos pés, cicatrizes, passou fome, sede, frio, medo, sofreu naufrágio, foi picado por serpente, chorou muito. Tudo por conta do Evangelho de Cristo. E depois de um curso de quase 30 anos, no qual ele plantou diversas igrejas, né, ao longo dessa área, esse mapa que eu mostrei, né, e escreveu, inclusive, boa parte do Novo Testamento, Paulo então vai chegando no final da sua corrida. E ele redige a 13ª e última de suas cartas no Novo Testamento, que é a segunda carta a Timóteo. E essa é a carta que nós vamos estudar hoje. Animado para isso, irmãos? Amém. Só para entender essa situação dessa carta, esse último momento de vida de Paulo. Ele foi preso pela última vez. Claro, tinha sido preso algumas vezes. Só que agora, durante a grande perseguição aos cristãos realizada por Nero, que era o imperador romano da época, havia uma atmosfera de repressão severa em tudo quanto é lugar. Tem uma imagem aqui, o que aconteceu, a desculpa que Nero usou, um fogo que devastou a cidade de Roma em 64 depois de Cristo. Mas, de forma suspeita, as únicas propriedades intactas desse incêndio eram de Nero. Então, como todo bom político, Nero precisava de um bode expiatório para os males pelos quais ele era responsável. E é interessante que o cristianismo preenchia com perfeição esse papel de bode expiatório. Pois, ao que tudo indicava, era uma nova religião, vista como uma forma fanática do judaísmo e fundada por um mestre que tinha sido executado há 3 décadas e meia antes. E é interessante que os romanos, eles não gostavam muito dos cristãos. Achavam os cristãos antissociais. Olha que ironia. Cristão antissocial. O ponto é que certas acusações tornaram-se tão comuns que no século II, um pouquinho depois dessa época, já eram típicas. Os romanos viam os cristãos como ateus. Ateus. Por que ateus? Porque eles não adoravam, obviamente, os mesmos deuses da mitologia romana. Consideravam os cristãos como canibais. Por quê? Porque eles afirmavam que os cristãos comiam o sangue de Jesus e bebiam, ou melhor, comiam o corpo de Jesus e bebiam o sangue dele. Canibais. Acusavam eles de incestuosos, devido a afirmações como: irmã, eu te amo. Irmão, eu amo a sua vida. O cristianismo era visto como uma forma de judaísmo que recebia pouco apoio, mesmo nos círculos dos judeus. Ele constituía, portanto,
um bom bode expiatório político. Então Nero não perdeu a oportunidade. E de acordo com um historiador romano da época, Nero queimou os cristãos vivos, como se fossem tochas, para iluminar à noite os jardins do imperador. Ele fez coisas cruéis também com outros cristãos, como, por exemplo, dando-os como alimento a animais selvagens para o entretenimento do público. Como os cristãos não adoravam Nero como um deus, então não ficou difícil de Nero exterminar os cristãos. Ah, você não me adora? Você tem o seu próprio Senhor, esse tal de Jesus? Então aguarda um pouquinho para você ver o que vai acontecer com você. E no total é possível que Nero tinha matado milhares de cristãos romanos, ainda que muitos ainda conseguiram fugir das garras do imperador. Assim, os cristãos o viam como tipo de anticristo. E Nero morreu em desgraça alguns anos depois, perseguido por romanos que o odiavam. Então, só para a gente entender um pouquinho o contexto em que Paulo escreve para Timóteo, Paulo capturado, ele se encontra num calabouço. Lá em Roma, o local ainda existe. Aqui é a entrada, fica perto do Fórum Romano. Não deu para conhecer o interior, porque eles interditaram para construções, mas o interior é bem assim. Para quem assistiu o filme O Paulo, pode mostrar a próxima imagem. O filme O Paulo, esse último que foi lançado, dá para ver Paulo e Lucas nesse calabouço, presos, um buraco, um orifício no teto por onde o prisioneiro descia por uma corda. E era bem complicada essa situação, um local muito frio. É por isso que Paulo escreve na carta para Timóteo, que a gente vai ler: traga minha capa, que eu deixei lá em Troade. Porque o inverno estava chegando, né? Temporada de chuva. E esse local, bem embaixo dele, fica o esgoto. Então, os prisioneiros, na época de chuva e frio, tinham seus joelhos submersos no esgoto da cidade. Então não era uma situação como um cruzeiro no mar Mediterrâneo. E é interessante, quando ele escreve essa carta, Paulo sabia que a sua morte estava se aproximando. E essa carta tem um caráter de instruções deixadas em testamento. Você não precisa ir lá por enquanto, mas num trecho da carta, Paulo diz assim, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Então, à beira da morte, Paulo transmite as suas últimas palavras a esse discípulo amado. São palavras de sabedoria que também servem para a gente hoje. E algo de especial, algo solene em uma carta escrita nessas condições, não é? E se você tivesse que escrever uma carta, um testamento, para uma pessoa que você ama muito, e você tivesse no seu leito de morte, o que você escreveria para essa pessoa? Se você quisesse condensar numa carta o que há de mais especial, de mais nobre nessa vida, e passar para essa pessoa, para que ela sempre se lembrasse, o que você escreveria nessa carta? É isso que nós vamos ver hoje, lendo a carta 2 Timóteo. Só gostaria de iniciar com uma oração. Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Pai, por esse momento. Que especial estar aqui compartilhando com a igreja reflexões, Pai, que têm me transformado, têm me ajudado a entender mais profundamente a beleza de Cristo, por meio da vida de Paulo, Deus, que fez o que ele fez,
porque ele foi inteiramente transformado no encontro pessoal que ele teve com o Cristo ressurreto, Pai. Que a gente tenha essa esperança, porque ela é para nós também, que a gente possa se inspirar muito nesse momento, nessa tarde de hoje, e sair daqui com os corações em chamas, queimando de desejo para poder glorificar o Senhor com as nossas vidas e as nossas decisões. Te amamos tanto e oramos tudo isso em nome de Cristo. Me guie, me oriente, Deus, por favor, em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, a primeira coisa que Paulo fala para Timóteo, tem várias coisas que a gente pode aprender com a carta, mas a primeira coisa escrita em testamento que me chamou a atenção, o ponto número 1, e a gente vai falar de 3 hoje. O ponto número 1 é: Timóteo, lembre-se do Cristo ressurreto. Se você gosta de um título para pregações, o título dessa pregação é o que você escreveria no seu testamento. E a primeira coisa que Paulo escreve é: Timóteo, lembre-se do Cristo ressurreto. E agora podemos ir lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 8. Segunda Timóteo 2, versículo 8, Paulo escreve: lembre-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, Timóteo, que se morrermos com Ele, com Jesus, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, quando nós nos esforçamos para enxergar o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, a nossa fé ganha perspectiva. E tudo que nós fazemos, mesmo diante de qualquer sofrimento, encontra sentido pleno, porque nós temos Cristo diante de nós, vivo, ressurreto. Todos os apóstolos, exceto um, perderam a sua vida por causa de Jesus. Sofreram um martírio mortal. E por que eles passaram por tudo isso? Porque eles viram e creram no Cristo ressurreto. E nós, como igreja, viemos aqui hoje com qual propósito? Com o propósito claro de adorar um Deus vivo? O Cristo ressurreto? É essa esperança que nos faz acordar todo dia de manhã para irradiar essa luz que pulsa dentro da gente, é porque a gente vê o Cristo ressurreto. Para estar com a igreja, é por isso que a gente vem para cá, é por isso que na semana a gente se encontra como igreja em casa. O que é que nos motiva a igreja? O que é que pulsa dentro de nós? Para que a gente suporte os desafios, tentações, angústias que acometem a nossa vida. Então é interessante porque a falta de fé, muitas vezes, a falta de esperança, está associada com um olhar que não consegue mais perceber o Cristo vivo. E a gente vê nessa passagem que Paulo fala de como Cristo é fiel. Ele não pode negar a própria natureza dele. E a fidelidade de Deus à sua aliança não é anulada quando nós, seres humanos, a violamos. Não é anulado. Aqueles que violam a aliança, contudo, são excluídos da proteção que a acompanha. Não é um problema de Deus, é um problema nosso. Porque Deus é fiel. Né? Então vale a pena, irmãos, perseverarmos na fidelidade que um dia nós juramos a Cristo, não? Olha que promessa vem aqui nesses próximos versículos, né? Que a gente não corra o risco de perder essa graça
que Paulo descreve a Timóteo aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 9. Capítulo 1, versículo 9, Paulo fala: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo, mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Então, ponto número 1, irmãos, que tenhamos sempre diante de nós o Cristo vivo, que nos dá a esperança de vida eterna. Amém? Timóteo, segunda coisa, Timóteo, e igreja, lembre-se das Sagradas Escrituras e pregue-as. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Em testamento, Paulo diz, um estilo de testamento, né? Paulo diz, capítulo 3, 14. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas obras. Foi tão revelador porque essa passagem que nós lemos, normalmente no primeiro estudo bíblico, né? Quantos de nós lemos essa passagem, uma das primeiras passagens no estudo bíblico, não é? Isso é incrível. Olha onde Paulo escreveu isso tudo, naquela masmorra, naquela prisão subterrânea. Né? Isso eu falei, uau! E normalmente na cultura judaica, Paulo fala, desde menino você, Timóteo. Na cultura judaica, os meninos começam a conhecer as sagradas letras em torno dos 5 anos. E ensinar as Escrituras às crianças era um mandamento, como lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. E é interessante que os outros povos que entravam em contato com os judeus, na época, se espantavam com o grau de conhecimento das crianças, de suas próprias tradições. Né? Então tem uma lição aqui, né? Acho que especialmente para os pais, né? Como a gente tem ensinado, com que zelo, com que amor a gente tem passado as sagradas letras aos nossos filhos, não é? E Paulo também fala aqui da verdadeira autoridade, que a verdadeira autoridade, a fonte, o conteúdo de todas as boas obras provém de onde? É somente das Escrituras, é somente da Bíblia, pois elas é que são inspiradas por Deus, não é? Agora, para pensar comigo. Se Paulo escreveu isso perto do seu último sopro de vida, porque era tão precioso, né? Ele fala, Timóteo, isso é precioso para transformar a nossa vida, leia a Bíblia, para ter direção divina, não se esqueça das Escrituras. Se essa é uma das principais orientações de Paulo a Timóteo, deixada em testamento, como é que tem sido a nossa, a minha, a sua dedicação para conhecer a palavra de Deus? Ler a Bíblia e ser moldado por ela é a maior prioridade da sua vida. Eu me lembro que no ano passado eu passei por um desafio tremendo, assim. Porque Deus já havia me abençoado na vida acadêmica, eu já tinha feito o 2º mestrado, tinha ganhado bolsa para estudar fora.
E eu estava num passo de aprofundar mais esses estudos, indo para um doutorado, num outro programa. Mas eu não estava feliz assim. Algo pulsava dentro de mim. Eu sonhava em estudar mais a Bíblia, eu queria fazer mais coisas para Deus nesse sentido, aprender mais de Deus. Comecei a orar, e era para mim desafiante, porque eu tinha que abrir mão de uma coisa que eu tinha sido um percurso importante, de sacrifício, muito tempo estudando, passando por testes e assim por diante. E daí orando, pedindo conselhos, eu tomei a decisão. Eu falei, não, se eu for fazer um doutorado, eu vou me sacrificar demais. Eu poderia estar me sacrificando estudando a Bíblia, fazendo um curso de teologia. Eu acho que esse sacrifício vale mais a pena. E foi quando eu tomei a decisão de iniciar, então, meus estudos em teologia. E eu nunca me senti tão feliz, irmãos. Assim, eu chego cansado em casa, depois do trabalho, vou pegar lá o busão lotado, né? Pego o metrô, mas eu vou com tanta felicidade para o seminário que fica aqui na Vila Mariana, para aprender mais da palavra de Deus, para conhecer mais da palavra de Deus. E assim, ninguém precisa sair aí fazendo mestrado, não é isso que eu estou querendo dizer em teologia, não é isso. Mas o ponto que Paulo fala é que, Timóteo, não se esqueça da Bíblia. Você precisa das Escrituras Sagradas para continuar sendo transformado à imagem de Cristo. Amém? Então, como estaremos animados para falar do Cristo ressurreto, se não nos animamos com a palavra dele? Amém, irmãos? 2 Timóteo, ainda nesse sentido, na palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, nós lemos assim: Paulo diz a Timóteo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo, do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Uma outra ideia do segundo ponto é: pregue a mensagem, Timóteo. Aprenda dela e pregue a mensagem. E ele faz um juramento diante de Jesus e Deus. E fala a Timóteo: eu ordeno. Na antiguidade, irmãos, um juramento feito em nome de uma divindade era visto como algo sério. Violar isso era considerado perigoso. Essa exortação, testemunhada por um Deus, era sagrada e inviolável. O juramento violado seria vingado pelo próprio Deus, em nome do qual ele havia sido feito. E para os judeus e os cristãos, o último juízo se daria no dia em que o Senhor voltar. Então a gente tem isso acontecendo aqui na carta. E é interessante que Paulo fala que Timóteo precisa anunciar a mensagem, quer as pessoas estejam dispostas a ouvir ou quer não. Isso acontece no Antigo Testamento também, quando os profetas deveriam anunciar a mensagem de Deus, mesmo que sofressem oposição. Você pode ler depois lá em Jeremias capítulo 20, no versículo 8 ao 9, em que Jeremias fala: Senhor, esse povo não me ouve, estou desanimado, não quero mais anunciar, mas tem algo que queima dentro de mim, eu não consigo, Senhor, eu tenho que anunciar a mensagem mesmo assim. E Paulo foi um exemplo vivo disso, nós vimos no mapa. E ele insta Timóteo a fazer o mesmo. Paulo pregava sobre o Cristo ressurreto onde quer que ele estivesse.
Ele pregava a homens e mulheres de todos os níveis da sociedade, a governantes romanos, aos herodianos, que era a família real judaica, carcereiros, comerciantes, jovens, filósofos, religiosos pagãos, religiosos judeus, escravos, senhores de escravos, estando preso na masmorra, como a gente viu, ou sob custódia familiar, livre, em terra, na praia, nos mares, na praça pública, ou como nós vemos aqui, numa carta pessoal. Paulo falava de Cristo em todos os lugares, para qualquer tipo de pessoa. E ele fala a Timóteo, faça o mesmo. E nós, irmãos, com que zelo que nós temos anunciado Cristo vivo às pessoas? Quais desculpas que nós damos para isso? Com quem que nós temos estudado a Bíblia? Eu confesso, assim, eu já falei isso para vocês, que o evangelismo é uma área bem desafiante para mim. Não é a minha maior força, sem dúvidas, por causa do meu egoísmo, por causa do meu orgulho, o desafio de conhecer pessoas que eu não conheço. Mas tenho me esforçado para falar de Cristo. Quando eu estou na academia, no trabalho, no táxi, no Uber. E assim me inspira poderosamente ler essas palavras de Paulo a Timóteo. Eu oro para que isso esteja te animando na tarde de hoje. Para que aquela chama da paixão pelo Evangelho de Cristo reacenda nos nossos corações. E a gente vá e anuncie. Como o Fernando e a Gladys e os irmãos, os amigos que estão indo para São José do Rio Preto, anunciar a mensagem no espírito de 2 Timóteo, da carta. Amém? Então o segundo ponto é: aprenda das Escrituras Sagradas e pregue-as. E o terceiro e último ponto, irmãos, que Paulo deixa como legado para Timóteo na sua carta. Depois você pode ler com calma nessa semana essa carta para você se inspirar e poder aprender mais coisas. Terceiro ponto é: Timóteo, igreja, lembre-se de mim. O que Paulo está dizendo aqui é que Paulo tinha um relacionamento tão especial com Timóteo que serve hoje de padrão para nós imitarmos. Fala, Timóteo, lembre-se do nosso relacionamento, lembre-se de mim. E a gente pode ler lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, que a gente vê como de fato o relacionamento entre os dois era especial. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz: todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma que a sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe, tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Então, nesses versículos, a gente vê quão íntimo era o relacionamento dos dois. E esse é o ponto aqui, para que a gente se maravilhe e se desafie a imitar. A gente vê no comecinho da carta, não precisa ir lá, mas Paulo chama Timóteo de meu filho querido na fé. Interessante esse tratamento tão íntimo, como se fossem membros da mesma família, né? Era algo único. E é esse espírito que a gente tem construído entre nós, né? Paulo fala das lágrimas de Timóteo. E essa informação ela deixa explícita a profunda intimidade entre os dois, possivelmente no momento em que eles tiveram que partir, um indo para um continente, o outro voltando. Timóteo chora, porque ele não queria largar Paulo. E Paulo fala, eu lembro das suas lágrimas. E nós, irmãos, nós temos participado dos sofrimentos uns dos outros,
Temos visto as lágrimas uns dos outros e lembrado delas nas nossas orações? Que tipo de relacionamento a gente tem construído? Você sabe qual é a luta real da pessoa com quem você convive mais na igreja, com quem você tem parceria na sua igreja em casa? É um ponto de reflexão para nós. Que tipo de igreja que nós estamos construindo? Paulo também fala sobre a avó e a mãe de Timóteo, Lóide e Eunice, mostrando o conhecimento que Paulo tinha dos familiares de Timóteo. E é interessante que na cultura judaica, o principal responsável por fazer com que o filho aprendesse a lei, a Bíblia, era o pai. Mas o pai de Timóteo não era judeu. Não tinha essa cultura, era gentil. E nesse caso não era incomum que os indivíduos sem pai religioso aprendessem com a avó. Interessante. Talvez quantos daqui, tiveram não uma orientação bíblica da avó, mas tiveram até nos dias de hoje uma influência muito grande da avó. E uma grande forma de estreitar o laço com os nossos irmãos é conhecer as suas famílias. Então, acho que uma coisa legal para a gente pensar, irmão, irmã, vamos lá para sua casa um dia, vamos fazer um almoço de família, um churrasco tal, e convidar seus familiares para a gente se aproximar, levar alguns irmãos, não é? Algo que não é difícil para vocês fazerem, né? Comer churrasco. E aqui, irmãos, a gente vê um outro ponto, a imposição de mãos, um gesto usado na ordenação de uma pessoa, quando alguém era levantado para exercer uma liderança na igreja. O que isso mostra? O compromisso que os dois tinham em conjunto, por Cristo, por amor a Cristo, eles faziam tudo por causa desse propósito. E para a gente conhecer uma outra faceta desse relacionamento, vamos ler mais um versículo, ali em 2 Timóteo capítulo 1, um pouquinho mais para frente, no versículo 8, ele diz assim: portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo, por amor ao Evangelho. Então, uma situação como essa que Paulo enfrentava, as correntes e o aprisionamento eram, em geral, motivo de vergonha. Até hoje, as pessoas que saem da prisão carregam um estigma. E se você tem amizade com um prisioneiro, a sociedade ainda hoje pode olhar para você. Oi. Não é? Então, existia isso na época também. Paulo deixa claro que o custo do discipulado pode ser elevado, pois o chamado é seguir os passos de Cristo. Tem um custo para isso. Paulo não deixa Timóteo em dúvida de que a nossa salvação, embora seja um presente gratuito da parte de Deus, tem as suas exigências. A gente precisa fazer a nossa parte, E sobre nós, irmãos, como fica essa questão de vergonha? Às vezes a gente não tem vergonha do outro, mas a gente tem vergonha de fato de falar o que está acontecendo com a nossa vida. Sim, a gente pode ter vergonha, mas a gente tem falado. Somos verdadeiramente transparentes uns com os outros? Ou andamos pelas sombras, escondendo as coisas? Uma coisa que não ajuda a gente a construir um ambiente de família na igreja e ajuda a gente a experimentar um pouco do que esses dois homens experimentaram, é ter uma vida nas sombras. A gente precisa se conhecer, irmãos. O nosso melhor e o nosso pior. A gente precisa falar uns para os outros dos nossos pecados. A gente precisa ter uma vida na luz. Senão a gente nunca vai experimentar esse tipo de relacionamento. E Timóteo ouve de Paulo: sofre comigo por amor ao Evangelho. Então é o amor ao Evangelho que nos une. Se a sua igreja em casa
se você não tem tido relacionamentos que vivem isso, uma das coisas que a gente tem que se perguntar é: como é que está o meu amor por Jesus Cristo, o meu amor pelo Evangelho, porque é isso que nos une. Não é outra coisa, irmãos. A gente pode fazer qualquer evento que for na igreja. Todo mundo vem de rosa, azul, preto, dança. Nada contra quem organiza isso, não me entendam mal, mas a ideia aqui é o que nos une. De fato, é o amor por Cristo. E Paulo fala: sofra comigo, Timóteo, por amor a Cristo. Então, como é que nós desenvolvemos esse tipo de relacionamento cristão nesse nível, se não cuidamos de todo o coração pelos momentos que nós estamos juntos? Se não participamos efetivamente um da vida dos outros, né? Há pouco tempo atrás, estava falando com o Sivanildo no banheiro, aquelas trocas de conversa. Há pouco tempo atrás, a gente teve um retiro para os homens, chamado Pactos de Amizade. Como estão hoje os pactos de relacionamentos que você decidiu investir alguns meses atrás? Crescendo? Estagnados? Regredindo? Tipo, melhor nem ter começado? O ponto é que todo mundo sonha em viver essas coisas que as Escrituras estão nos mostrando hoje. Mas quem é que está pagando o preço? E Timóteo pagou o preço. Ele acompanhou Paulo de perto. A partir da segunda viagem missionária de Paulo, Timóteo estava lá, andando as mesmas centenas de quilômetros por terra, andando as mesmas léguas marítimas ao lado do apóstolo. E para a gente sentir um pouquinho mais disso, vamos lá para o versículo 10, lá de 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 10. Paulo diz a Timóteo: mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Tive terríveis perseguições. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Então essa ideia de andar lado a lado, de forma constante, intencional, num mesmo propósito, fazendo acontecer, era o que eles estavam vivendo. E nós temos isso em mente, irmãos, quando nós passamos tempo uns com os outros. Timóteo tinha um espírito de aprendiz. E nós somos sedentos por aprender uns com os outros? Ou a sua maneira de fazer as coisas é sempre a melhor? E o espírito de aprendiz, de estar ali do lado de uma pessoa, aprendendo, e a outra com o espírito de também ser ensinada, de ensinar, mas também ser ensinada, vulnerável, com o coração aberto. A falta de vulnerabilidade pode destruir as nossas vidas. Você pode passar tempo ajudando um monte de pessoa, mas cuidado, porque você também precisa de ajuda. E chegando ao final, um aspecto não pouco importante da carta nesse sentido de relacionamentos é que ela nos mostra a maneira como um mártir cristão deve enfrentar a morte. Olha o exemplo que Paulo está dando para Timóteo. Paulo não é nem um momento autopiedoso, nem tampouco faz escarcéu, porque estava vivendo tudo aquilo, mas ele mostra plena segurança em Cristo
e continua focado no que importa, em ajudar Timóteo a crescer como um homem de Deus, em ajudar as igrejas que Timóteo servia, em ajudar os outros irmãos, em ter compaixão pelos que tinham abandonado Paulo. Paulo, mesmo na cadeia, é focado. Que exemplo para Timóteo, que exemplo para nós imitarmos, não é? E nós, irmãos, que exemplo nós temos deixado para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos amigos que estão estudando a Bíblia e querem conhecer esse Cristo vivo? Que exemplo temos deixado no trabalho, no trânsito, quando sofremos, quando estamos doentes, quando estamos sem dinheiro, quando nos criticam por sermos cristãos? Paulo afirma categoricamente: se você busca Cristo, você vai ser perseguido. Seremos perseguidos. Eu tive pesquisando, tem uns dados recentes que foram publicados, que em 2018, ao redor do mundo, 1/4 bilhão de cristãos no mundo têm enfrentado perseguições graves. Estudiosos sobre o assunto estimam que em cada 1 em 12 cristãos vivem em lugares em que a sua fé é ilegal, proibida ou punida de alguma forma. Neste ano, irmãos, cerca de 3.066 cristãos foram mortos. 1.252 cristãos foram sequestrados. 1.020 foram estuprados ou molestados sexualmente. 796 igrejas foram atacadas. Isso significa que hoje talvez haja mais mártires cristãos do que em qualquer outro momento da história. E eu compartilho isso não para que a gente fique focado nos números ou na estatística, mas para que nós possamos orar por essas pessoas, lembrar delas, que elas não vivem em países tão privilegiados como nós, que a gente pode falar abertamente sobre Jesus. Pessoas que vivem na Ásia, no Oriente Médio, em países da África, lutando dia após dia para permanecer firme em Cristo. Então, até onde você está disposto a ir por causa de Cristo, do Cristo ressurreto? Qual é o testamento que você está escrevendo com a sua vida para as pessoas que estão perto de você ou para a próxima geração? Para concluir, Paulo não deixa um testamento só para Timóteo, mas para nós também. Depois de sermos lembrados de ensinos únicos nessa carta, que possamos sair daqui com uma visão clara do Cristo ressurreto, com o coração inspirado para aprender da palavra de Deus e anunciá-la ao mundo, e com a decisão de construirmos relacionamentos uns com os outros, que nem mesmo os sofrimentos e tampouco a morte serão capazes de destruir. Obrigado, meus irmãos. É isso que eu tenho para compartilhar hoje. Então, por favor.